PROC-V a partir de 3 tabelas diferentes. Eu tenho uma tabela, 2 tabelas, 3 tabelas, que eu preciso juntar em uma tabela só. Porém, tem um problema. Aqui neste caso, eu tenho produtos, serviços e planos. 3 informações diferentes, porque a empresa vende produto, vende serviço e também vende planos. Na primeira aba do Excel, aqui está listado todas as vendas. Calculadora, organizador, suporte e vários outros tipos de coisas. Então eu preciso fazer um PROC-V, pessoal, para a partir do item retornar o valor deste item. Mas o problema é, este valor ele pode estar tanto na tabela 1, onde eu tenho produtos, quanto na tabela 2, que eu tenho serviços, ou na tabela 3, que eu tenho os planos. Então como que a gente resolve esse problema? Para isso vamos utilizar apenas 2 fórmulas do Excel em conjunto. Olha o poder que você tem quando você sabe juntar fórmulas no Excel. PROC-V mais CERRO. O que o PROC-V vai fazer? Ele vai pegar a informação de uma tabela. Se ele não encontrar, ele pega da próxima. Se ele não encontrar, ele pega da próxima. E assim vai. Então vamos começar. Aproveita, baixa essa planilha para acompanhar o vídeo junto comigo. E aqui na direita eu vou fazer o seguinte, ó, pode ser até numa coluna aqui da direita, eu vou escrever valor de venda, Enter. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. O meu Excel já pintou a célula de azul, né? Porque ele é intrometido. Mas eu vou selecionar essa célula aqui, eu vou pintá-la de uma corzinha amarelinha, porque assim a gente sabe que é a coluna nova que estamos fazendo agora. Bom, como é que eu faço o valor de venda, pessoal? Eu iria normalmente utilizar o PROC-V. Então vamos lá fazer esse PROC-V. Vamos começar aqui ó, com este primeiro item. E dessa forma a gente faz o PROC-V. Vamos lá. Igual, e então PROC-V. Clica 2 vezes para selecionar. 1, 2. Valor procurado. Valor procurado é o item que eu tenho aqui na esquerda. Ó, calculadora simples. Ponto e vírgula. Aonde que eu vou procurar esta calculadora? Bom, podemos procurar ela em produtos, em serviços e em planos. Então tem 3 tabelas diferentes. Mas vamos começar só com a primeira tabela, depois a gente aprimora. Aqui no rodapé eu seleciono tabela 1, onde eu tenho os produtos, e sempre, pessoal, eu preciso selecionar primeiro a coluna onde eu tenho o nome do produto, a coluna onde eu estou procurando o produto. Então vou clicar aqui na coluna B e vou arrastar para a direita, até o valor da venda, que é a coluna que eu quero retornar como informação. Vamos clicar nessa barrinha de fórmulas, porque fica mais fácil de continuar o PROC-V. Ponto e vírgula. Agora o Excel está me pedindo esse tal de número índice da coluna. O que é isso? Como eu selecionei estas colunas aqui, eu quero retornar a coluna da venda. E a coluna da venda, ela é, vamos contar, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, 5 e 6. Ah, então a venda é a coluna número 6. E é justamente ela que eu quero. Então eu coloco aqui número 6. Ponto e vírgula. E eu vou querer usar uma correspondência exata. Por quê? Porque a partir do produto que eu estou procurando, eu quero retornar o preço do produto. O que seria uma correspondência aproximada que aparece aqui? Exemplo, eu estou procurando banana. Mas o Excel não encontrou a banana, então ele retorna mexerica. Mas não é isso que eu quero. Se eu estou procurando banana, eu quero banana. Enfim, então é a correspondência exata. Vamos lá, clica 2 vezes, 1, 2, Enter. Dessa forma eu já consegui retornar o valor de venda. Ótimo, funcionou muito bem. Mas, será que ele vai funcionar para todas as linhas? Porque, como eu falei, temos 3 tipos: produtos, planos e serviços. Então, quando eu clico no cantinho dessa célula, seguro e arrasto para baixo, começa a dar erro. Olha só, erro. Por que o PROC-V dá erro, pessoal? Ele dá erro porque ele não conseguiu encontrar este produto aqui, ó. Por isso que deu erro. O erro quer dizer que o suporte remoto não pertence, não existe na tabela que utilizamos. E agora que vem o problema. Se deu erro, é porque o produto não está naquela tabela. Então, como é que eu falo para o PROC-V? Se ele não encontrar o produto numa tabela, vá para a próxima tabela. Se não encontrar, vá para a próxima, vai para a próxima e assim vai. Assim ele consegue olhar todas as tabelas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e etc. Assim a gente consegue ter um PROC-V que não funciona, não apenas com uma tabela, mas com várias, com quantas tabelas a gente tiver. Vamos lá, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar só estas fórmulas aqui de baixo, vamos manter só a primeira. Só que ao invés de editar aqui por dentro, que talvez possa ser um pouco difícil, se você quiser dá para editar pela barra de fórmulas, talvez fique mais fácil de enxergar as informações. Então é justamente isso que eu vou fazer, pessoal. Tá vendo que aqui já colocamos ó, o sinal de igual, depois o PROC-V e etc. Bom, eu vou selecionar todo esse PROC-V que eu fiz. Cuidado, o igual não seleciona o igual. Clica, segura e arrasta só no PROC-V até o final. E aí você vai copiar essa informação utilizando Ctrl+C. Ctrl+C para copiar. Ctrl+C.
Agora você dá um delete. Bom, então depois ali do igual, o que você vai colocar? A fórmula se erro. Clica 2 vezes nessa fórmula, 1, 2. Por que a gente vai usar essa fórmula? Igual, se erro, abre parênteses. Porque a fórmula se erro, toda vez que ela encontrar um erro, você viu que o nosso PROC-V deu erro? Ele deu aquele símbolo, #ND. Isso é um erro no Excel. Então toda vez que tiver qualquer tipo de erro como esse, podemos fazer outra coisa. Podemos fazer um outro PROC-V. Podemos fazer uma outra solução. Exemplo, ó, se erro. Aonde que eu vou verificar se tem erro? No PROC-V. Então aqui dentro agora, podemos colar novamente o nosso PROC-V. Para isso, vamos utilizar o Ctrl+V, porque já copiamos com Ctrl+C, agora aperta aí no seu teclado Ctrl+V para colar. Toda vez que esse PROC-V der erro, o que a gente vai fazer? Ponto e vírgula. Quando ele der erro, a gente faz um novo PROC-V, valor se erro, novo PROC-V. E esse novo PROC-V, ele vai usar a outra tabela. PROC-V, clica 2 vezes, 1, 2, valor procurado. Procura o item, ponto e vírgula. Aonde que eu procuro esse item? Na primeira tabela? Não, agora na segunda, porque a primeira a gente já fez. Vamos na segunda tabela e vamos começar, nesse caso, pessoal, com a primeira coluna, serviço, porque aqui a gente tem o nome dos serviços. Então seleciona a coluna A e vamos até a coluna do valor da venda. Pronto. Ponto e vírgula. Agora, como a gente selecionou estas colunas aqui, vamos ver qual que é a coluna do valor da venda. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então é o número 6 que eu vou digitar, porque eu quero o valor da venda. Então aqui no final eu coloco o número 6, ponto e vírgula, correspondência exata. 1, 2, fecho parênteses e fecho parênteses de novo. Fechei 2 parênteses, tá, pessoal? Por que 2 parênteses? Porque um é para o PROC-V e o outro, lá no final, é para a fórmula se erro. Agora vamos dar um Enter. Aparentemente nada muda aqui no começo, mas olha que interessante. Quando eu clico no cantinho, seguro e arrasto para baixo, já diminui a quantidade de erros. Ah, professor, mas ainda está dando erro. Sim, ainda está. Por quê? Temos 3 tabelas, você lembra? Produtos, serviços e planos, assinaturas. Então já conseguimos resolver 2. Provavelmente o que deu erro não é produto e nem mesmo serviço. É a última tabela que está faltando, os planos. Ó, vamos verificar. Plano essencial, é isso aí, ó. O resto funcionou, pessoal, funcionou muito bem. Então, se a gente até fazer uma verificação, manutenção corretiva está na tabela de serviços. E organizador de mesa está na tabela de produtos. Então ele conseguiu retornar as duas coisas, tanto o valor de venda de uma tabela quanto de outra. Agora só está faltando uma última tabela, a terceira. E se você, no seu caso, tem mais tabelas, 4, 5, 6, 10, é só você continuar essa lógica que eu vou te mostrar. Então aqui já deu certo, né, pessoal, a princípio. Eu vou voltar na primeira fórmula, não precisa abrir ela, porque a gente vai usar a barra de fórmulas. E seguir no mesmo princípio, olha o que eu vou fazer. Agora no começo de tudo, igual, já tem o se erro, certo? Mas aí você vai clicar ó, logo depois do igual e vai colocar um novo se erro. Por quê? Porque se tudo isso daqui que você fez der erro, como foi o que aconteceu, a gente faz um novo PROC-V para ele pegar a terceira tabela. Se erro. Clica 2 vezes para selecionar. 1, 2. Então, ó, se tudo isso daqui, tá vendo que ele abriu parênteses, importante, tá? Verifica, ó. Igual, se erro, abriu parênteses. Se tudo isso daqui até o final der erro, lá na última célula, lá no último espaço, você coloca ponto e vírgula e vamos fazer o novo PROC-V. PROC-V, clica 2 vezes para selecionar. 1, 2. Eu vou usar o valor, ponto e vírgula, e vou buscar este valor aqui da tabela dos planos. Clico na tabela dos planos. Vou selecionar, cadê? Aqui, ó, plano, coluna D, agora mudou. Coluna D, E e F, para retornar o valor do plano. Ponto e vírgula. E como eu selecionei, pessoal, estas 3 colunas, eu tenho a primeira coluna, a segunda e a terceira. Então, no caso, eu quero o valor do plano, coluna número 3. Coloco aqui, número 3, ponto e vírgula, e então quero uma correspondência exata. 1, 2, fecho parênteses mais uma vez. Por quê que fecha 2 parênteses? Porque um parênteses é do PROC-V, outro parênteses é da fórmula se erro. Enter. Vamos clicar e arrastar para baixo, e não é mais para dar erro, hein, pessoal? Se der erro, aí, ó, não vai dar erro, tá bom? Deu certo. Por quê? Porque se desse erro é porque não encontrou alguma informação. Então, de algum modo, teria que ter uma quarta tabela, ou enfim, ou o produto mesmo não existe, tá bom? Aqui, então, conseguiu retornar agora as informações de todas as 3 tabelas. Se eu clicar no cantinho e arrastar até o final, eu consegui conectar 3 tabelas, 3 planilhas diferentes, fazendo um PROC-V. Então, um PROC-V que busca dados de 3 planilhas diferentes. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante e também, não apenas a questão da solução do PROC-V, mas a ideia de poder juntar uma fórmula com outra aqui no Excel. E quando isso acontece, pessoal, podemos chamar este processo de fórmula aninhada.
Em inglês seria nested formula, quando a gente agrupa mais de uma fórmula dentro da mesma célula do Excel. Obrigado, pessoal, e qualquer dúvida, deixa nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então, clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.